Hoje nós estamos comemorando o 30º programa. E para isso eu escolhi um dos maiores clássicos do cinema. Um filme que criou padrões, referências, um cânone de como fazer cinema. Passados quase 60 anos do seu lançamento, ele continua tão provocativo e incomodamente atual do que quando chegou às telas. E você já tá vendo que filme é esse, né? Então, ei Kowalski, vem comigo. Oi amigos, estamos aqui juntos com o apoio da Embraer e da Hangar 33, a marca para vestir a nossa paixão. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações e dar uma olhada na nossa loja. Tem edição nova da Asas que você pode comprar direto conosco e sempre tem uma novidade. Em fins dos anos 50, o mundo via a Guerra Fria numa marcha que parecia ir diretamente para o confronto nuclear final. Depois daquela confrontação indireta, convencional entre os Estados Unidos e a União Soviética na Coreia, veio a Revolução Cubana, em 1959. E as coisas pareciam se acelerar assustadoramente. Em abril de 1961, houve aquela fracassada tentativa de invasão de Cuba, apoiada pela CIA. E em agosto do segundo semestre, os russos iniciaram a construção do Muro de Berlim. Então, em outubro de 1962, veio a crise dos mísseis em Cuba, que literalmente colocou a humanidade a minutos de um confronto nuclear real e total. Nas escolas, as crianças eram treinadas em como proceder, claro, com medidas que na prática iam ser inúteis, no caso de uma guerra nuclear. Não dava para escapar da paranoia. E um dos maiores gênios que o cinema já viu, Stanley Kubrick, obviamente sentiu esse clima. Questionador, iconoclasta, um verdadeiro contraventor cultural e sempre genial, Kubrick tinha acabado de dirigir o polêmico Lolita e entrou de cabeça na ideia de um novo filme que questionasse aquele caminho sem volta da humanidade, confronto nuclear. Para ele, a insanidade do confronto nuclear tinha como uma espécie de símbolo máximo a doutrina MAD, cunhada em 1962 por Donald Brennan, do Hudson Institute. MAD era Mutual Assured Destruction, ou seja, destruição mútua assegurada. Nessa visão, o fato do poder nuclear destrutivo dos Estados Unidos e da União Soviética ser tal que inviabilizava um vencedor numa guerra entre os dois, mesmo que houvesse o tal vencedor, ele ia estar catastroficamente destruído. Então isso era, de fato, segundo essa doutrina, uma segurança para a paz. A ideia era essa mesmo, sério. Tipo assim, para matar você, eu vou acabar ferido de morte. Então eu vou preferir não te matar. Só que para essa doutrina funcionar, claro, se pressupunha arsenais nucleares de apocalipse de ambos os lados. A Kubrick, e para qualquer um com o mínimo de olhar crítico e bom senso, não fugia a ironia de que o nome da tal doutrina, MAD, em inglês, significa também maluco ou demente, né? Bom, afinal, tendo um poder desses na ponta dos dedos, literalmente, e se alguém errasse? Foi exatamente essa possibilidade que Kubrick achou no livro Red Alert, de Peter George, de 1958. Assim nasceu a ideia de um filme sobre a ameaça de um cataclisma nuclear por acidente, ou pela simples demência humana. Ele comprou os direitos para o cinema da obra de George, e de início a ideia era um filme sério, tipo um thriller. Junto com George, inclusive, Kubrick escreveu o roteiro. Na sequência, ele começou a escolher os atores. Como ele já tinha trabalhado em Lolita com Peter Sellers, outro gênio, um dos maiores atores do século XX, e um mestre, inclusive, em interpretar múltiplos papéis, Kubrick viu em Sellers o cara para o novo filme.
Sellers, tá? Que estava no meio de um divórcio, ele estava momentaneamente impedido de deixar a Inglaterra. Kubrick, então, deslocou toda a realização do filme para a Inglaterra, para os estúdios Shepperton, em Londres. Mas a união dos dois ia ser mais funda até nos resultados desse filme. Porque nessa altura o Kubrick já se questionava sobre o conceito de thriller do filme. Na sua cabeça, o nível de insanidade de políticos e militares com o arsenal nuclear chegava às raias do cômico. Chegava quase a ser bizarro, surreal. E a gente tem que reconhecer que ele tem razão. Então, na sua cabeça, o filme mudou radicalmente. Virou uma comédia crítica, uma sátira ácida, uma farsa. E ele precisava de um novo roteiro, né? E nesse novo tom. E foi aí que Sellers lhe indicou o escritor norte-americano Terry Southern. Southern vivera em Paris no final dos anos 40, efervescência de movimentos culturais contestadores. Foi para o Greenwich Village, em Nova York, no círculo de escritores beatniks. E sempre em busca de vanguardas, conheceu Sellers nas loucuras da Swinging London dos anos 60. Era o homem para Kubrick. Dessa parceria saiu o roteiro da comédia satírica Dr. Strangelove. Diz a lenda, inclusive, que o título principal veio de Southern. E Kubrick adicionou o subtítulo Or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Pois é, ô Kowalski, agora não temos um documentário de meia hora disponível aqui. É uma pena, porque não falta conteúdo. Mas vamos tentar, né? Caramba, é muito chato isso, não dá pra falar tudo que tem de memorável, de incrível nesse filme. Vamos tentar então dar umas pinceladas, tá? Como o cenário gigante e icônico da War Room, local de grande parte da trama, que se tornou uma mítica e tão referencial que, acredite nisso, quando Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos, ao tomar posse em janeiro de 1981, um de seus primeiros pedidos foi que ele queria conhecer a War Room da Casa Branca. Quando disseram para ele que esse lugar não existia, ele ficou de início incrédulo. Mas eu vi a sua recriação em Doutor Fantástico. Acredita? Só para constar, a criação da War Room envolveu 150 trabalhadores, com o set medindo no total 40 metros de comprimento, 30 de largura e 32 de altura. A peça central, uma enorme mesa redonda, tinha 6 metros de diâmetro. E o grande painel que mostrava os B-52 indo para os seus alvos na União Soviética exigiu 16 quilômetros de fios para iluminação. Ainda sobre os cenários, o responsável por eles era Kenneth Adam. Agora, me dá um break aqui, escuta essa. Adam nasceu na Alemanha em família judia. Com a subida de Hitler ao poder, toda a família fugiu para a Inglaterra em 1934. Mesmo sendo alemães, Ken e seu irmão Dennis conseguiram ser aceitos na RAF em 1940. Junto com outro cara, Ken e Dennis foram os únicos 3 aviadores alemães na RAF na guerra. Ken foi piloto de caça, voou Hawker Typhoon, atuou inclusive no Gap de Falaise. Imagina quando Kubrick ouviu essa história. Ficou fascinado, né? Para lembrar, Kubrick chegou a tirar brevet de piloto privado. Sabia disso? Pois é. Bom, vai vendo então que turma esse filme reuniu. Bom, o filme, é óbvio, não contou com nenhum apoio do Pentágono ou da USAF. Além disso, de não ter o apoio, o B-52 era então o máximo de tecnologia, né, e segredo de segurança nacional. Era a ponta do poder estratégico aéreo dos Estados Unidos. Detalhes do seu interior, putz, nem pensar, né? Pois é, como é que foi feito então o cenário do filme? Adam e sua equipe, para recriar minuciosamente o interior de um B-52, tá? O segundo cenário mais importante do filme, depois da War Room, analisaram a geometria e exterior da fuselagem.
fizeram uma extrapolação comparativa a partir do interior de um B-29 e utilizaram uma única foto do cockpit de um B-52 real, que era a capa do livro Strategic Air Command, de Mel Hunter. Com o cenário montado, um grupo de oficiais da USAF foi convidado para ver a cabine do B-52 no estúdio. E quando entraram nela, os caras empalideceram. Sério. Segundo eles disseram, ela estava absolutamente correta, incluindo até mesmo uma pequena caixa preta, que era o tal CRM, embora o nome real desse equipamento não fosse esse. Como eu disse, tudo no B-52 era na época de segurança nacional, tá? Mas o set da cabine era tão preciso que depois dessa visita dos militares, Kubrick chamou Adam para se certificar de que todas as fontes de informação que ele tinha usado fossem legais. Kubrick estava preocupado com acusações de traição e espionagem. Imagina! E aí você pode imaginar que é claro que também não tinha como fazer filmagens em voo dos B-52. Então foram utilizados modelos que, depois de filmados estáticos, foram fundidos com cenários captados em voo, recriando as rotas de ataque. Essas filmagens em voo dos cenários, do cenário que estava passando pelos B-52, tá, foi feita utilizando um B-17. Em algumas cenas dá para você ver claramente o B-52 em voo, com a sombra passando pelo solo do B-17. E tem uma história muito legal sobre essas filmagens em voo com o B-17. Num desses voos, filmando a rota de ataque dos B-52, o B-17 estava sobre a Groenlândia e acabou filmando uma base secreta dos Estados Unidos. 2 caças interceptaram o avião em voo e o obrigaram a pousar na base, onde toda a equipe foi interrogada sob suspeita de serem espiões soviéticos. Bom, eu gostaria de contar muito mais, de como Peter Sellers improvisou praticamente todas as suas falas no filme. Ele devia inclusive ter feito o papel também do piloto do B-52 e desenvolveu à perfeição o sotaque texano desse personagem, que era para ser o perfeito estereótipo do cowboy. Mas no ensaio, Sellers sofreu uma queda e quebrou uma perna. Daí ele foi substituído por Slim Pickens, um ator de filmes de faroeste, que era ele próprio, sem ensaio, sem nada, com sotaque e tudo, um cowboy já pronto. No primeiro dia, quando ele chegou no set, a equipe achou que ele já tivesse vindo trajado para o personagem, mas eram as suas roupas de dia a dia, com chapéu e botas. Eu queria ainda contar melhor para você como Kubrick ganhou o respeito do irascível e genioso George C. Scott, o desafiando para uma partida de xadrez. E de como foi que esse filme se tornou a estreia no cinema de James Earl Jones, ele mesmo, o mais lendário vice-diretor da CIA. A icônica voz de Darth Vader. Pois é, Bom, sim, em grande parte o psicótico General Turgidson da USAF, vivido por George C. Scott, foi inspirado pelo general real da USAF, Kurtz LeMay, idealizador dos bombardeios de destruição massiva das cidades japonesas na guerra e defensor feroz da crise de Cuba, de que os Estados Unidos deviam bombardear a ilha com armas nucleares e, se a União Soviética reagisse, atacá-la com todo o poder nuclear disponível, preventivamente. Um perfeito Mad, o cara. Pois é. E o sinistro conselheiro nazista do presidente norte-americano, também vivido por Sellers, que faz o próprio presidente, aliás, era o muito baseado no oficial SS, gênio dos foguetes V2 na guerra, e posterior líder do programa espacial dos Estados Unidos, que levou o homem à lua, Wernher von Braun. Aliás, a sinistra luva negra do nazista, criada por Sellers, foi uma invenção do ator pegando uma luva do próprio Kubrick, que usava para mexer nas lâmpadas de iluminação do set. Improviso. E tem sexo no filme? Meu amigo,
Bom, vamos lá, Kowalski. Como que eu respondo isso? Bom, eu vou responder dizendo que a abertura do filme é o mais exótico ato sexual já mostrado no cinema. E foi inteirinha feita com cenas de arquivo públicas da Força Aérea dos Estados Unidos. Sacou? Pois é. Esse filme é diferenciado. Bom, encerrando a contragosto, porque eu adoraria continuar aqui conversando com vocês sobre esse filme. Esse filme é genial. O filme é atual? Bom, hoje, além dos Estados Unidos e da Rússia, possuem arsenais nucleares países como China, Paquistão, Israel, Índia, Coreia do Norte e vários outros. Em 2 de agosto de 2019, o governo de Donald Trump tirou os Estados Unidos do acordo firmado com a União Soviética e herdado para a Rússia em 1987 de banimento de armas nucleares de médio alcance, entre 500 e 5.500 quilômetros. Agora, em setembro, numa entrevista, Trump, orgulhoso, declarou que os Estados Unidos têm uma nova arma nuclear, que nenhum outro país tem e que ela é incrível. Pois é. Tire as suas conclusões, então, se o Dr. Fantástico, né, continua por aí ou não, né? Infelizmente, até as besteiradas ideológicas satirizadas do filme continuam vivas e ao nosso lado, né? Ou você não sabia que o flúor na água é uma conspiração comunista? Não estava ligado nisso? Pois é. Onde e como assistir? Dessa vez uma novidade muito boa. A Versátil Home Video acabou de lançar um pack de 2 discos em DVD e Blu-ray. Esse aqui é o Blu-ray, tá? O filme foi remasterizado digitalmente, num trabalho muito bom. Mas o que me chamou a atenção foram os extras. Nada daquelas enchições de linguiça que não serve pra nada, tá? Que compõem muitos conteúdos extras por aí. Não, são extras realmente muito bons, incluindo 2 documentários, tá? Dentro de Dr. Fantástico, de 46 minutos, e Nada de Briga na Sala de Guerra, de 30, tá? Meu, vale a pena, tá? Vale cada centavo. Muito bonitinho o pack, tá? Obrigado por estar aqui comigo, com o Kowalski, no canal da Revista Asas, Avião, História e Cultura no YouTube, tá? Continua com a gente, não deixa de dar a sua curtida, se inscreva, convide os amigos, junta a galera, mande as suas sugestões, hein? O próximo filme pode ser uma sugestão sua. E dá uma passada para ver as novidades na nossa loja. Sempre tem novidades e você pode adquirir, inclusive, a edição mais nova da Asas diretamente com a gente. E na loja do Hangar 33, tá? O nosso amor pela aviação vestido, tá? Um grande abraço, Kowalski. Ó, caiu aqui, meu Deus do céu, o Ed empurrou aqui o seu card aqui. Caramba, que absurdo. Um grande abraço e até mais. Tchau.